A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Pois é, né? Eu não sei se a gente fala, se a gente não fala, mas eu tô cansado de vergonha, né? A nossa cidade só aparece nas manchetes negativas. Nada positivo aparece. Como é que pode um representante do povo dar um vexame daqueles em plena Bauerfest, cheia de turistas, a maior festa, né, da cidade, enxovalhando mais uma vez o nome da cidade? É triste, é muito triste isso. Pois é. É isso aí mesmo, William. Você falou tudo agora. Já sujou uma vez e suja novamente. É triste a gente ver que a nossa cidade é levada a esse tipo de palco. Enfim, vamos deixar para lá, porque, como dizia o Ibrahim Suede, a caravana passa, né? Os cavalos andam e a caravana passa. E os cães ladram. Os cães ladram, pois é. Vamos deixando para lá. Hoje nós vamos bater um papo aqui gostoso. Nós estamos em plena Bauerfest, né? Dia 29, inclusive, estaremos comemorando aí o Dia do Colono. E nós estamos em ritmo de Bauerfest. Então vamos bater um papo hoje com a dona Neise de Aguiar Lioy sobre a cultura alemã, né? Nós precisamos aprender. A nossa cidade é uma cidade de cultura germânica, pelo menos deveria ser, mas é de colonização germânica, e a gente tem, acima de tudo, o dever de conhecer bem, para a gente poder, um dia, quem sabe, talvez, não muito distante, se tornar realmente uma cidade turística, uma cidade onde a gente possa, onde todos possam ganhar com o turismo. Bom dia, dona Neise, é um prazer recebê-la aqui. E para mim também é um grande prazer estar aqui com você, Paulo. Já nos conhecemos há muitos anos, apesar de não termos assim, uma amizade íntima, né? Exato. Mas conhecemos há muitos anos, né? Dona Neise, os primeiros alemães que chegaram a Petrópolis foi no ano de 1845. Exato. Mas no Brasil iniciou-se em 1824. Portanto, há 195 anos que nós temos colonização alemã no Brasil. Exatamente. Mas aqui em Petrópolis chegaram em 1845, não é isso? Exatamente. Só que eu retifico e não chegaram alemães, né? Ah, sim. Porque em 1845 a Alemanha não existia. Ah, sim, é verdade. O que tornou-se Alemanha apenas no 18 de janeiro de 1871. Foi uma solenidade bonita, aconteceu na França. Que houve a unificação, em né? Versalhes, no Palácio do Salão dos Espelhos. O que se tornou a Alemanha, que nós a conhecemos hoje, era vamos dizer, um território ocupado por 3 reinos. Vou citar só os 3 reinos que são os mais importantes, que era a Prússia, Bavária e Sáxia. E mais 6 principados, 7 grão-ducados, 5 ducados, 3 cidades livres, 3 cidades hanseáticas, um território imperial. Aí sim que se formou. Então, a Alemanha. Então, dizer que nós temos uma colonização alemã e que os nossos colonos eram alemães é um grave erro. Nós somos oriundos do Reino da Prússia. Certo. E umas outras, que é onde estão localizadas a maioria das aldeias. Algumas aldeias estão no Ducado do Hessen e outras poucas no Nordrhein-Westfalen. Mas tudo na mesma região renana, vamos dizer assim. Perfeito. Então, Em Petrópolis, as terras prometidas ainda não estavam demarcadas. Por isso, os colonos ficaram alojados em barracões. Logo começaram a trabalhar como pedreiros, carpinteiros, marceneiros, segeiros, e eram os responsáveis pela construção de carroças e veículos semelhantes. É isso mesmo, dona Neise? Conta essa historiazinha aí pra gente. Eles chegaram aqui, primeira coisa que houve um erro na tradução.
quando saiu daqui do Brasil um documento, né, vamos dizer assim, solicitando a vinda de casais com filhos. Mas na hora da tradução do português para aqueles dialetos que ainda não era língua não alemã. era língua alemã, então cada região falava um dialeto, no caso era o Hunsrück, nosso. A tradução vai para famílias. Meu Deus. E há uma diferença grande entre casais com filhos e famílias. Sim. Aí na família veio o vovô, a vovó, o tio, a titia. Então, pessoas que já não estavam numa idade produtiva. E eles vieram de uma região... Por que eles aceitaram o convite de Dom Pedro através de Keller, né? Porque era uma região assolada constantemente por guerras. Eram os suecos que se impunham e tinham uma filosofia de guerra, de devastar, acabar com tudo. Eram os franceses que queriam que o Reno fosse o limite com a França. Então, mal eles acabavam de serem destroçados, dizimados, acabados com seu gado e tudo, começava a reconstruir, lá vinha outra horda de invasores. Então, era uma hora de desespero. Uma guerra constante. Uma guerra constante. Então, ainda tínhamos um bandido, os Skinderhands, por lá também atormentando, que era uma espécie de Robin Hood, meio Robin Hood, mas não tanto. Então, aceitar o convite do imperador foi a lógica. Para ele foi a luz. Foi a luz. E eles vieram em 13 grupos, o primeiro chegado em 29 de junho, é aí que a gente comemora, então, o Dia do Colono. Certo. Né? Mas eles vieram marceneiros, lógico, vieram agricultores, vieram pessoas que tinham gado, vieram marceneiros, vieram carpinteiros, vieram ferreiros, também artesanais, que era o que se trabalhava na época, né? Certo. E Petrópolis também se mostrou para a agricultura... Campo fértil. Não, aqui não. O centro de Petrópolis não. O centro não. Não, porque aqui é tudo montanha com uma Isso. camada muito pequena de terra. Então, eles acabaram se dedicando mesmo... A outras atividades. Até tem historiadores que dizem que o período de colonização é muito curto. Porque a agricultura foi aquela incipiente, apenas de sobrevivência. Certo. E o solo não é próprio. Lá para baixo, sim, para os distritos. Mas sim. eles ficaram aqui. Então, catar a água foi fácil, porque os nossos morros sempre foram ricos em água. Cortar o bambu também, fazer a canalização foi fácil. Mas tiveram que receber do governo algumas cabras para poder alimentar, sobretudo, dar leite para as crianças. E era muita gente, né? Bem, não se esperava tanto, né? Não. Vieram assim grupos de 140, 180, quer dizer, vieram aos poucos, né? Entre 29 de junho de 45 a janeiro de 46, 13 grupos. Em 13 navios de diferentes bandeiras, né? Mas se você for à cidade de Dunkerque, na França, foi o porto do qual eles embarcaram, no jornal Le Dunkerquois, você vai ver tem toda a descrição dos navios, quantos embarcaram. Nem todos que embarcaram desembarcaram aqui, né? Perfeito. Muitos perderam a vida as longas viagens no mar, né? Eram terríveis. Lógico, a gente imagina. Ainda era muito precário, Muito né? precário. E também tem uma coisa, nem todos os navios tiveram o mesmo tempo de percurso. Hoje, por exemplo, se você vai para a Europa, você já sabe quantos dias você vai levar. Exato. Eles não têm navio que demoram um mês, ou 1 mês e meio, outro 2 meses. Então, tudo dependeu do navio, das condições do mar. Exato. E eles aqui, quando chegaram, primeiro alojados em 3 barracões, né, onde é o convento de Lourdes, outro onde é o Cefete, né, onde era o antigo fórum, né? E outro no Alto da Serra. Olha que interessante. Eles foram alojados ali e Keller tentou distribuí-los, por exemplo, quem veio da cidade de Bingenheim, de Ingelheim, ele tentou colocar no quarteirão Bingen, no quarteirão Ingelheim, no quarteirão... E quem ia para o centro, aqui, os quarteirões aqui é Vila Teresa, Vila Imperial, quem ia lá para a Ciméria, que era bem um derivativo da cidade de Zimmern, né, do Hunsrück, quem foi para Castellânia, que veio de Castelau, também no Hunsrück, então ele tentou alojar as pessoas de acordo, né? Mais ou menos, né? Nem todos. Eu ia lhe perguntar justamente, com o tempo, Keller marcou prazos de terra e deu aos quarteirões os nomes de onde os colonos saíram, é isso mesmo? Exatamente, correto. Não é uma pena, dona Neise, alguns nomes terem caído em desuso em Petrópolis, como Westfália, como Renânia e Darmstadt, quase Wallenstadt, não se fala mais. Bem, né? eu até às vezes, assim, forçando um pouco, brincando, ou até forçando, assim, a rodoviária do Bingen. Eu digo, Bingen não tem rodoviária. Mas eu digo, não tem rodoviária no Bingen? Eu não conheço. O Bingen termina naquele que eles chamam de 17, onde tem aquela loja de construção. Eu digo, ali terminou o Bingen.
Aquela rua que se segue, que hoje tem Paulo Levé, chamava-se Darmstadt. Onde está a nossa rodoviária é quase a divisa Darmstadt-Verstadt. Então, no Bingen não tem rodoviária. A rodoviária está em Darmstadt-Verstadt. O Bingen termina no 17, onde entra para a direita para Duarte da Silveira. Então, não existe isso. Mas o povo, como agora também a Praça Visconde de Mauá virou Praça da Águia, né? A outra virou Praça do Skate, né? Então, daqui a pouco, essa juventude descaracteriza, né, está descaracterizando. Daqui a pouco a gente não sabe mais os nomes das cidades verdadeiros. Eu acho uma pena, isso é uma perda de tradição, uma perda da nossa história. E ninguém faz nada. Praça da Águia. O pior que a gente ouve, às vezes, até as autoridades se referirem assim, né? Eu também já ouvi autoridade tomando posse como secretária de Educação aqui em Petrópolis, dizer que Petrópolis é a única cidade imperial das Américas. Petrópolis não é a única cidade imperial nem das Américas, nem do Brasil e nem do estado do Rio. O nosso título imperial foi dado em 82 pelo presidente Figueiredo. E quando um presidente da República tem o poder de dar um título de imperial? Imperial é Niterói, foi Dom Pedro que deu. Imperial é Montevidéu. Imperial é São Paulo, é Santa Maria de Goiás, é Potosí na Bolívia. Todos os títulos dados por imperadores desde a época de Carlos V, um dos maiores imperadores europeus. Eu digo europeu porque abrangia alguns países. Então, não é a única. É uma cidade, talvez a que mais merecesse o título fosse Petrópolis. Não resta a menor dúvida. Mas eu acho que Dom Pedro tinha Petrópolis tão dentro do seu próprio coração. Você não Era a cidade dele, né? Essa é a minha cidade, é a minha filha. Eu não preciso dizer para minha filha eu te amo. O meu amor eu demonstro com atos, com gestos. Eu não preciso dizer eu te amo eu tenho que. É diferente. Essa impressão que eu tenho. Pode até ser que eu esteja errada, né? Mas eu acho que o amor dele era tão grande que ele não precisa dizer eu te amo. Talvez a cidade do imperador ficaria melhor, né? Talvez, né? Talvez. Mas porque você leva o nome dele, né? Leva o nome dele, a cidade de Pedro, né? Exatamente. Dona Neide, já que estamos falando de nomes, de onde vem a origem do nome Bauernfest? Bauernfest vem do Gustavo Ernesto Bauer? Vem. Então a senhora conta pra gente aí. Não, eu não sou fundadora da Bauernfest, né? Sim. Eu entrei, ela era uma menina, ela estava com 7 anos, ia cumprir 8 anos quando eu entrei. Agora já é uma balzaquiana, né? De 30 anos. Mas eu sei que o nome foi dado porque o Gustavo Bauer era diretor do 29 de junho e da família também de colonos. Então foi dali que saiu a festa. A Bauernfest, com o nome de Bauer. E o N significa D, né? Porque Bauer é sobrenome. Festa seria... Bauer, festa não existe. Não, tem o N é Bauer, tem um Nzinho, festa, mas inteiro. Bauernfest. Então é festa do colono. Festa do colono. Até Bauer significa colono, mas até num sentido um pouco pejorativo em alemão. É como se fosse assim, um caipira, o nosso matuto. Sim. Não é um colono, sim, mas mais aquele matuto. Mas que a gente, em português, seria mais ou menos isso, né? Mas seja como for, foi o mais próximo que se chegou da palavra colono, né? Sim. Então a Bauernfest seria a festa do colono. Do colono, isso está correto. Muito correto, E ela é a festa do colono? Infelizmente não. O que acontece no Palácio de Cristal e no Jardim, a gente luta para manter. O que acontece na Praça da Liberdade, aquilo não é Bauernfest, nem aqui, nem na China, nem no Japão. Não tem música alemã, não tem ninguém trajado. Lá até vou te contar sobre um certo aspecto, é até bom que o povo que vai para lá não gosta da cultura alemã. Assim eu acho. Pode ser que eu esteja enganada. Porque lá é sambão, é rock, é funk, aquilo não é Bauernfest. E o que acontece também na Praça Visconde de Mauá, tampouco é Bauernfest. Aquilo não é um Biergarten, nem aqui, nem na China também. Bier tem, mas Garten, quem planejou aquilo ali, o designer dele, sei lá como é que chama, nunca viu um Biergarten na vida. Aquilo não é Biergarten nada. E também só tem músicas que não tem... Qual seria a tradução de Biergarten? Jardim da Cerveja. Jardim da Cerveja. Mas lógico que se come também. Mas ali não tem jardim, porque o jardim é só para criança brincar e coisa e tal. Mas o Biergarten tem que ser montado em um jardim, com muitas plantas, com muitas flores. No caso, se for de vinho, e geralmente onde são montadas as barracas são cobertos com os tramados de madeira, assim, uns quadrados de madeira, da onde descem então plantas, flores, e o sol está em cima, não tem cobertura. É um garten, um jardim aberto, geralmente existe, claro que existem jardins fechados, sim. Mas em princípio um Biergarten é um sentido de amplidão, de
de você estar tomando sol, você está ao ar livre. E ali está tudo coberto. Então, não é bem... O Biergarten, alguém que planejou aquilo tinha que ver... Se não pode ir à Alemanha, mas hoje tem o Google, na minha época não tinha. Eu sou pré-Google, sou pré-tudo. Pré-Google, tudo pré. Só não sou pré-histórica. Mas antes eu sou tudo que é pré-Google, pré-self, pré-tudo. Eu não tenho PowerPoint, nada, tudo está na minha cabeça. Então, eu sou tudo pré nisso, só não sou pré-histórica. Então, mas hoje vocês têm o Google. Exato. Então, o Google mostra, você acha o que você quiser no Google. Às vezes tem umas coisinhas diferentes, mas você encontra tudo no Google. Então, se inspirar nisso e não fazer aqueles arremedos, né? Dentro do Palácio de Cristal, a gente ainda consegue manter alguma coisa. Daí toda a glória, toda a honra vão para os grupos folclóricos. Sim, não resta a menor dúvida. Lógico, os grupos folclóricos nasceram em consequência da primeira Baunifest, que não tinha grupo nenhum daqui, vieram os grupos de fora, que motivaram a criação desde o primeiro. A Baunifest, a primeira, em 1990, terminou e em agosto de 90, 2 meses depois, estava fundado o primeiro grupo folclórico. Então, os grupos folclóricos nasceram em função da Baunifest. Mas a Baunifest tornou-se um sucesso por causa dos grupos folclóricos. Porque não seria apenas uma cerveja e um salgadinho que ia atrair alguém. Lógico. E hoje, até a própria Oktoberfest hoje está um pouco descaracterizada, né? Mas tornou a festa da cerveja. Mas né? é diferente. Elas são mais ou menos da mesma idade. Sim. Mas a Oktober foi criada porque Blumenau tinha sido totalmente alagada, destruída com uma grande enchente. E ela foi criada nos moldes da Oktoberfest de outubro, que acontece em München, né? Outubro é outubro, né? A nossa não. A nossa é uma festa comemorativa de uma importante data. Data que é a chegada dos colonos. Do primeiro, mais importante do que a criação de Petrópolis. Porque Dom Pedro assinou, cria, papapá. Num papel é fácil, mas cidade é gente. É lógico. Paulo, se você tem um monte de terra, está inculta, não tem ninguém lá. Quando as pessoas chegam, cultivam e vivem na cidade, é que se formou uma cidade, se formou uma vila, seja o que for. Exatamente. Então, a nossa foi comemorada. São 174 anos de colonização. É isso que nós estamos comemorando. É isso que a Baunifest... E não se vê isso dito, isso divulgado em lugar nenhum. Nem nos galhardetes, que são poucos que estão pendurados só na 16 de março. Que o resto da cidade... são novos os da 16 de março, porque os antigos... A senhora sabe o que aconteceu com aqueles galhardetes bonitos que tinham, que se enfeitava a cidade para receber os turistas, que ficavam na Rua do Imperador e tal. Aqui na Imperatriz também. Inclusive tinham os caminho para Bauer, né? Os desenhos da primeira padeira, primeira, sei lá, a Gudrun. Eu tenho no meu Facebook, eu tenho 2 fotos de 2 mulheres. O resto desapareceu. As últimas que eu vi, da subida da serra, quase aqui em Petrópolis não tem um antiquário ali. As últimas que eu vi estavam desmilinguidas, todas já rotas e mofadas, estavam ali há anos atrás. Meu Deus do céu. O resto tudo... Eu fiz há uns anos atrás, porque a Maibau, que é a árvore de maio, é uma tradição germânica, acontece de norte a sul. Tem muitas lendas, muitas histórias sobre elas. E uma vez eu fiz eu idealizei, desenhei. Na época era Petrotur, comprou a ideia, fez uma Maibau, uma árvore de maio linda. E que a Maibau, antigamente, quando ela foi povo ignorante, sem saber ler e escrever, então a cidade colocava a sua entrada, se tinha um ferreiro, se tinha uma ceneira, a figura das pessoas, do que poderia ser encontrado. Mas eu já fiz, como aqui não era o caso, eu fiz a Maibau com pequenas imagens de algumas cidades, não todas, de algumas cidades de alguns colonos. E a Petrotur comprou a ideia, né? E contratou uma marceneiro, fez uma árvore lindíssima. A árvore tinha uns 8 a 10 metros de altura. Foi uma única Baunifest, que no ano seguinte mudou o governo. E cadê a Maibau? Eu não entendo esse tipo de coisa, meu Deus do céu. Eu queria ter a capacidade de poder entender. Nós não temos suficientemente. Nós somos suficientemente inteligentes. O governo não aproveita as boas coisas do outro. Não. Destrói, acaba. Não, aqui foi fulano que fez, não quero ver mais. Eu acho isso um absurdo. E foi assim com o CIEP, foi assim com uma série de coisas que de um destrói do outro. É dinheiro do povo só jogado fora. Eles não entendem isso. Que a Baunifest é da cidade. Eles estão prefeitos, estão secretários. Exatamente.
Mas nós somos os cidadãos petropolitanos que continuamos aqui. E continuamos aqui. Exatamente. Eles estão no poder. Eu vou ser Neise até morrer, você vai ser Paulo até morrer, Exato. você também, mas eles estão no cargo. Exato. Aquele cargo não é vitalício. É vai botar na cabeça deles, né? É difícil. Ô, dona Neise, a senhora sabe quem foi o Gustavo Ernesto Bauer? Não, eu conheço a filha dele, a Vera, né? Sim. Ele eu não cheguei a conhecer. Aham. Não, quando eu cheguei na Baunifest, que foi na 8ª, né? Certo. Ele já não existia. Já não estava mais. Não, ele ainda estava vivo, sim. Sim. Mas eu não tive contato com ele. Agora, com a Vera, a filha, sim. Sim. Não era só para ilustrar um pouco. Voltando à nossa colonização, Keller quis fundar aqui uma colônia agrícola, não era mesmo? Era, mas como eu falei, o solo não foi propício, né? O nosso solo aqui no centro, onde nasceu a cidade, não era propício. Nosso solo é montanhoso, né? Você vê que de vez em quando as encostas estão descendo, né? É um problema seríssimo isso. É muita pedra e pouco solo, né? Agora, aí para baixo, sim, para os distritos, mas os distritos já foram uma coisa bem mais tarde que aconteceu. Um pouco... Não tão planejado. Não, foi acontecendo. Aliás, a nossa cidade aconteceu, né? Aconteceu. Aconteceu assim, houve uma explosão demográfica muito grande na Os cidade. Morros invadidos. Exatamente. Governos demagogos. Exatamente. Agora a senhora falou tudo. Não preciso dizer mais nada. Eu acho que do alto dos meus 84 anos a serem completados quinta-feira, me dá o direito de falar. Eu sempre fui franca, me dá o direito de falar. E eu não estou mentindo. Sim, lógico. Todos nós que temos alguns cabelos brancos, ou o meu está todo branco, que vivemos... Meu é pintado, é reflexo. Então, todos nós sabemos o que aconteceu na cidade, como era e como está agora. Exatamente. Eu tenho até um grupo que se chama Os Áureos Tempos de Petrópolis, Primórdios e os Áureos Tempos de Petrópolis. Você bem sabe que aqui a gente tinha riqueza, nós tínhamos luxo, nós tínhamos uma sociedade rica. Onde é que está essa sociedade? É verdade, a senhora agora me fez lembrar a minha mãe que dizia Petrópolis era uma cidade muito bonita. Pois é. Aqui bom, deixa rolar. Porque... Bem, você que sempre foi do Lions, né? Eu fui do Women's Club. Tinha o Rotary, lógico, o Women's Club não existe mais, mas o Lions também continua existindo, o Rotary também, Casa da Amizade, mas nós não fazemos aqueles eventos sociais como fazíamos no passado. Não, longe disso. Não temos nem para quem vender. É verdade. Eu me lembro de ter trazido do tempo do Women's Club para o Hotel Quitandinha, o Brazilian Follies, que era o maior show do Brasil, e lotar o mecanizado Quitandinha. Hoje você não pode fazer isso, você vai vender. São shows caros, mas não tem quem compre. Exatamente. Então, o poder aquisitivo. Estamos uma Petrópolis empobrecida, sob todos os aspectos. Exatamente. Principalmente no cultural. No cultural, então, não tem nem palavra para falar. Cultura com C maiúsculo, então, não existe. Existe uma culturazinha aí que vai sobrevivendo, mas cultura não existe. É verdade, é isso mesmo. Dona Neise, primeiro vieram algumas famílias para posteriormente, depois virem então as famílias que realmente Keller convidou. Como que se deu isso? Não, todas elas foram através do Keller. Do Keller, né? Mas ele estava aqui, mas através muito da como é que chama? Da firma Delry. É uma firma francesa, né? Ela que arrebanhava e fez o contato todo. Agora, as viagens foram difíceis, né? Porque o Hunsrück está distante de Dunkerque. E ainda hoje, em Hunsrück, que é de onde veio a maioria, Hunsrück é uma zona montanhosa que fica entre os vales do Reno e do Mosel. A altura, o Erbeskop, é a altura de Petrópolis, mais ou menos 840 metros, então nós vamos a nossa altura. Mas, geralmente é uma zona montanhosa, de que varia de 300 a 800 metros. Então, ele foi arrebanhando essas pessoas. Então, essas pessoas tiveram que descer, que ainda hoje no Hunsrück não tem trem, não tem ônibus de linha. Você só chega lá no seu próprio automóvel. Olha só. Não tem. Não, porque não há necessidade, todo mundo tem carro, é uma zona próspera hoje, mas naquela época eles desceram a pé a montanha. Meu Deus. E depois foram caminhando, talvez, não sei, a gente não sabe se foram pelo próprio Reno, até um determinado ponto, né, ou se foram o lombo e carroça, não sei, até Dunkerque para então embarcarem, né. Chegaram, ficaram em Niterói em quarentena, 40 dias, para depois subirem a serra, né. Sim, sim. Você pode imaginar se hoje Petrópolis está calor. Hoje Petrópolis é verão perto do inverno que a gente pode imaginar em 45. É, né? Porque as árvores, a quantidade de floresta aqui era muito maior. Se na minha infância Petrópolis era muito mais gelada, sim. Imagina em 1845.
E a estrada também, a estrada velha da Estrela, Da Estrela, né? porque não existia essa Rio Petrópolis não, aqui. isso é de 28. Exato. Né? Então, subir, umas em lombos, as mulas, né, ou a pé, quer dizer, a subida deve ter sido difícil, demorou alguns Muito dias, difícil. né? E muitos morreram, né? E não esquecendo que o Brasil, aquela época não estava, o próprio Rio de Janeiro não estava saneado, não estava, né? Os rodoviários não tinha chegado lá ainda não, né? Exato. Então, isso tudo deve ter dificultado muito até a Eles chegada eles eram agrícolas também? Não, tinha né? agricultores também, mas eles aqui não tiveram uma agricultura de sobrevivência, lógico, né? Que tinha o próprio a colônia aqui, o imperador colocou aqui um armazém, onde é imperador, né? Para eles poderem comprar os seus próprios instrumentos de trabalho e os primeiros mantimentos também, né? Os primeiros mantimentos também tinham que ser comprados, né? Certo. Agora depois eles acharam a banana, né? A banana dava... Banana dá em qualquer lugar nesse país. Pois é, a banana dava, mas o resto teve que ser plantado. Né? Exato. Deve ter sido muito sacrifício. Muito né, sacrifício. E fora, agora, você é mais novo do que eu, mas eu presenciei o sofrimento durante a Segunda Guerra Mundial. Eu tinha 8, 9 anos, quando a guerra explodiu, eu tinha 4. Quando terminou, eu tinha 10. Então, mas eu presenciei que onde a Casa Bahia, ali entre a loja Melhor, Barão de Tefé e a praça, você se lembra a alfaiataria Correia Filho? Me lembro. Do seu Correia Filho ali. Ali era meu tio. Meus tios moravam em cima, sobrado, que era normal. E onde é a loja americana, né, o edifício de Minas Gerais, era o Hotel Max Maia. E eu vivia muito na casa dos meus tios, então, uma bela tarde, eu estava na sacada e vi aquela turma ensandecida, gritando, invadindo o Max Maia, e dali tirando sofás, cadeiras, móveis, jogando para a calçada para a rua e para a rua para dentro do rio. Então, eu presenciei, ninguém me contou, eu vi. Eu ainda sou uma das poucas testemunhas vivas do que aconteceu aqui durante a Segunda Guerra. Eu digo porque o pessoal, muita gente tem da minha idade, mas morava nos quarteirões. Eu vinha muito para o centro, estava muito no centro. E até você não deve saber, mas Petrópolis tinha blackout, que hoje blackout pensa que é aquela coisa preta que a gente põe na janela. Na janela. Mas blackout, durante a guerra, a cidade tinha casas escuras, com meio de bombardeios, né? Porque era alta, né? Chamava não, atenção. aqui então, tinha que ficar no escuro. Então, apagava-se as luzes, né? Fechavam-se as cortinas e dentro de casa tinha uma velazinha. Eu estava na casa dos meus tios também e naquela época o rádio era fanhoso, quer dizer, e quando alguma notícia, criança sai da sala, né? Então a gente saía. Mas eu sempre fui uma criança curiosa. E eu queria saber por que tinha tudo escuro, por que eu não podia falar alto, por que não podia fazer nada. E aí eu peguei uma vela na cozinha da minha tia e fui para a sacada. E em cima da Casa Dange tinha a Petrópolis Radiodifusora, você deve lembrar dela, né? E daqui a pouco noticiou no alto-falante: por favor, retirem, é uma criança que está com uma luz acesa na sacada. Era eu. Ela já fazia arte desde essa época. Por que não satisfaz a curiosidade da criança? É verdade, né? Mas então eu sou uma testemunha. Na inocência, né? Se tivesse me explicado, não pode, não pode bombardear, não sei o quê. Mas não, ninguém falava nada. Eu fui lá para saber por que era, né? Exato, isso aí, exatamente. né? Mas são muitas coisas. Vamos fazer um intervalo comercial, a gente volta já para o nosso segundo bloco. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvinte da nossa Rádio Imperial, estamos aqui hoje batendo um papo e aprendendo muita coisa com a dona Neise de Aguiar Lioy sobre a cultura alemã, sobre a fundação, sobre a história da nossa cidade, né? A gente precisa saber, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa conhecer as coisas, né? Você está aprendendo também, não está, o seu William, né? Pois é. O dona Neise, Nova Friburgo recebeu imigrantes alemães antes de Petrópolis, né? Mais lá suíços, assim né? Mais suíços, país, né? Mais suíços, depois né? suíços, né? Suíços, E a partir de 1824 já chegavam. Agora eles são imigrantes, os nossos são colonos. Olha a diferença. A diferença. Vamos estabelecer uma diferença aí. Os nossos aqui foram contratados para virem para cá. Daí colonos. Colonos, porque eles vieram colonizar. Os outros já vieram por conta própria, já vieram, são imigrantes. Já eram imigrantes. Não é que já existisse. Mas vieram existir alguma coisa. Vontade, exatamente. Também por motivos econômicos, né? Sim. Porque
era uma região que a maioria do sul também veio do Hunsrück. Até como curiosidade, os nossos colonos não falavam alemão. O alemão só é imposto quando cria-se a Alemanha em 1871, é que então Guilherme I, que é o primeiro imperador, que era rei da Prússia, com a criação da Alemanha, ele torna-se imperador da Alemanha. E então ele impõe por decreto que todo mundo tem que aprender o alemão. O alemão torna-se a língua oficial, ainda que nas casas continuasse cada um com seu dialeto, mas oficialmente todo mundo falando alemão. E no Rio Grande do Sul, talvez por estarem longe da capital, Petrópolis sofreu uma influência, Petrópolis, Rio de Janeiro capital, Petrópolis capital durante o verão, sofreu muita influência. O Sul se resguardou mais, sobretudo as cidades do interior. Então lá ainda existem pessoas falando o idioma do Hunsrück. E o Hunsrück é patrimônio linguístico do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul. Existe um grupo do qual eu faço parte que chama-se Hunsrück Explore, língua renana. E eu mantenho correspondência com eles, e até durante aquele evento que aconteceu aqui há pouco tempo, a língua alemã, até eu fiquei muito decepcionada que veio com a pouca audiência. Veio esse rapaz que fala Hunsrück, ele veio fazer uma palestra, até no museu, na sala multimídia. Veio uma pessoa do consulado alemão. Sabe quantas pessoas tinham assistindo? Os 4 que organizaram a festa, 3 pessoas do 29, eu e mais a mãe da Maristela. Meu Deus. Tá. Eu morri de vergonha. Eu não estava convidando ninguém, mas como petropolitana, morri de vergonha. Você trazer uma pessoa culta, veio uma pessoa do consulado e ter 9 pessoas para te ouvir. É triste. É muito triste. É. Eu me envergonhei. Tá? Enfim. Enfim. Eu sei porque da minha família, quando vieram, a minha família é de origem da Alsácia. Da Alsácia. Que foi França até a primeira, que foi a Alemanha até a Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Pertencia à Alemanha, depois é que passou para a França. Um ramo veio, 2 irmãos vieram para Petrópolis e um foi para o sul. Justamente. Dona Neide, há quantos anos a senhora se dedica à cultura alemã, dona Neide? Bem, eu me dedico. Em Petrópolis tem desde 98. Mas como eu fui guia de turismo internacional, sempre lá pelo mundo, e naquela época não tinha como se formar, e foi a minha paixão sempre ser guia de turismo, isso foi a minha profissão. Como aprender? Primeiramente, eu tive que fazer, como aqui não tinha como aprender, eu já conhecia alguma coisa de Europa por ter família por lá e andar por lá. Mas o que eu fiz? Existia na Amélia, que existe até hoje, eu peguei uma excursão, que hoje não existe mais, 60 dias pela Europa. Hoje ninguém faz uma excursão de 60 dias, que ninguém tem verba para isso. Não dá. Mas eu fiz. Então, exigi a Amélia, que era muito boa, escolhi uma excursão que fosse o tal José Luiz Montaner, que era na época o melhor guia europeu. Então eu fui comprando, anotando tudo, como ele trabalhava, e aí fui comprando mapas, comprando material, não sei o tanto, que eu tenho todo o material, tem em francês, tem em inglês, tem em italiano. Então deve ter um acervo considerável. Tem um acervo considerável, que infelizmente vai tudo para o lixo. Vai ser uma grande fogueira, porque não tem para quem doar. Infelizmente, exatamente. Então, e aí, mapas, eu tenho mapas, não tenho mapa da Europa, nem um mapa da Itália, eu tenho mapa de região da Itália, de região da França, de região da Alemanha, então, é tudo regionalizado. E toda uma literatura, que eu fiz faculdade de História. Mas na História você não, faculdade hoje, então, estudo menos ainda, você não estuda essas minúcias. Sim, então, lógico. Se eu vou fazer o Vale do Reno, a história dos castelos eu contava para o turista. Mas o turista não está tão interessado numa data X. Mas quando eu conto a lenda ligada àquele castelo, o interesse dele aumenta. Perfeito. Então você tem que buscar essa. Então, são revistas. E eu me correspondia muito com o pessoal de lá. Eu fiz viagem depois que eu parei de trabalhar. Isso tudo eu angariei para trabalhar, para transmitir, né? Porque eu trabalhava naquela região. Agora, depois que eu parei de trabalhar, eu agarrei meu marido e fizemos 4 viagens para ir para o interior, para as cidades pequeninas. Então,
fazer pesquisa em cemitério, fui fazer pesquisas em igrejas, conversar procurar no catálogo quem tinha, de preferência, os sobrenomes dos Jabas, que meu marido era Svabeland Fabri Capal. Depois virou Saint-Martin italiano, Saint-Martin francês e Lioy italiano. Lá em casa é a ONU, a própria ONU. E a minha filha mais velha foi casada com um alemão, porque veio da Segunda Guerra Mundial, era judeu, fugindo para cá. Oscar Schmidt. Oscar Schmidt. A minha filha, o primeiro sobrenome a minha filha era Gretzer por casamento, tem 3 netos Gretzer, né? Mas eles são prussianos pela mãe e pelo pai já são alemães, porque foi da Segunda Guerra Mundial. Então aí você vai ampliando os conhecimentos, aí levei meu marido para lá. Meu marido, que nunca ligou, porque o meu sogro era italiano, então fez prevalecer muito a Itália. E ele esqueceu um pouco. Eu é que fiz renascer nele essa vontade. Eu digo, já vocês Svabeland Fabri Capão, tua mãe é Capão. Então, aí fizemos essas pesquisas todas, foi muito interessante. Você perguntar se eu falo alemão, não. Eu falo nós tem, né? Mas você, para pesquisar filiação, para pesquisar local de nascimento, você não precisa saber o idioma. Lógico. Porque basta os nomes, você pega. E depois, quando nós já fomos, já numa época mais moderna, muitos falando, nem todos, mas a turma mais jovem fala um pouco de inglês. Os mais velhos não. Mas também outro negócio. Sim, a minha avó contava que teve um parente que foi para o Brasil. Minha avó contava, mas eles mesmos não sabiam. Não sabiam. Não, porque se perde, né? Se perde o tempo. Né? A nossa arquitetura aqui na cidade, ela se reporta à cultura alemã, dona Anaís? Infelizmente, muito pouco. Nós temos temos a Casa do Colono, que lembra um pouco, está um pouco deturpada, é pobrinha, né, mas existe. Aquele conjunto ali perto da Catedral, né? Isso, que é um conjunto normando. Normando. E o Hotel Quitandinha. O mais, nós não temos, assim, nenhum exemplo, tudo se perdeu. Nem o próprio, vamos dizer, portal da cidade. Não, aquele do Bing tem um arremedo. O do Quitandinha já pediram até o estilo clássico neoclássico do Museu Imperial e tudo isso, um estilo. É bonito, né? Mas quando se fez, até eu trabalhava na Petrotur naquela época, o Quitandinha, uma entrada mais moderna, a alusão ao nosso Bing, museu. E o Bing, que tem um nome Bing, coisa e tal, tradição. Então. Mas foi um arremedo, não está assim bonito, né? E também mal utilizado até hoje, né? Para variar. Aquele do Bing, então, era para ser um ponto de formação turística, hoje é a polícia militar que está lá, ou qualquer coisa no gênero. Mas o outro também não se encontra quase nada, né? Não. É triste. Também não tem nem quem saiba informar. Também tem isso. Também tem isso, porque antigamente tínhamos pessoas preparadas. Hoje eu não sei como estão. Eu também não vejo, eu moro quase em frente ao Pórtico de Quitandinha, eu não vejo o carro parar, não vejo o ônibus parar. Não há nenhum apelo turístico. Não tem não. Geralmente o pessoal para na casa do alemão. E dali, ou na Pavel que vai embora. E vai embora, pois é. Então, a verdade e o turista vem aqui também, olha e vai embora. Vai embora. Fica. E também tem uma coisa, os guias de Petrópolis, não vou dizer todos, os que eu conheço estão preparados, sabem o que é uma Bauernfest, sabem o que nós estamos comemorando. Agora, nós recebemos muitos ônibus e vans e carros particulares, as vans e ônibus com guias que não são guias, né? Ou se são de fora e não conhecem a cultura da cidade. E os que vêm de carro, a maioria vem por curiosidade. Esses não recebem informação. Perfeito. Ou então informações erradas, porque não existe nessa Bauernfest um momento na Bauernfest, um ponto onde alguém possa buscar por que a Bauernfest acontece, o que nós estamos comemorando. Eu converso com muita gente, há anos que eu faço isso, sentada no Palácio Cristal, ou então na entrada, e os turistas já me conhecem, como eu sempre estou trajada, hoje não, que eu vim aqui, o rádio não precisa me ver. Estou sempre trajada, o pessoal se aproxima, e há 20 anos que eu venho contando a história, tem gente que me conhece, coisa e tal, outros ficam, Bauernfest, o que é isso? O pessoal que trabalha ali também não sabe. Que trabalha na Bauernfest, muitos não sabem. Os que trabalham lá em frente à Câmara, na Praça Visconde de Mauá, eu estive lá com uma gravação com a Beth, e também eu pergunto, o que é isso, dona, que a senhora falou? Gente que está trabalhando lá. É uma tristeza. É triste. Dona Neise, no que os imigrantes contribuíram para o crescimento da nossa cidade? Olha, eles trouxeram uma mentalidade um pouco diferente da nossa latina, né? Que o português latino, isso então, os portugueses também sempre foram uma figura marcante desde sempre não, mas
Existia uma meia dúzia aqui antes deles chegarem, né? Então, eles trouxeram como uma contribuição, talvez, de novas culturas, né? Um novo modo de viver. Também, chegaram em 45, logo os cultos que aconteceram já foram em católico e luterano, né? Porque era praticamente meio a meio, os que vieram metade luterano, metade católico. Trouxeram a nossa cerveja, que é inegável, né? As primeiras cervejas artesanais e tudo isso. E você sabe, os grandes negócios de Petrópolis que prosperaram tiveram sua origem em pequenos negócios dos colonos, né? Por exemplo, a nossa padaria Petrópolis, que estava lá, ex-alemã, é da família dos Willens, né? Sim. Então, é uma tradição. Você lembra da padaria Guarani? Saudade da padaria Guarani. Eu tenho saudade da cuca de farofa. De farofa, pois é. Então algumas fábricas, os Sutter também trabalharam da Dona Isabel, né? Família Sutter também. Então, foi marcante também. Lógico que os italianos entraram com mais força na indústria têxtil, né? Mas isso não quer dizer que também os próprios nossos colonos não tenham feito. Muitos trabalharam, quando se fez recentemente umas obras da restauração de modificação não, de conserto no museu, encontrar lá diversas assinaturas dos colonos, que trabalharam a marcenaria do museu e colocaram lá seu sobrenome. Então, eles trabalharam também na construção da cidade. E também a vida deles, eles vieram para cá e tinham que sobreviver. Então, a semana de segunda a sexta, eles trabalhavam para o governo. Sim. Da construção das cidades, abertura de ruas, porque não tinha nada disso. E sábado e domingo é que eles se dedicavam à construção da própria casa e se reunindo no Palácio de Cristal, quer dizer, no Palácio de Cristal, no Jardim, né? No Jardim, para ali, então, comemorar alguma coisa, um casamento, um batizado, falar do sucesso da semana e também dos insucessos, né? Sim. Então, a semana era bem dividida e eles recebiam, né, do governo para começar a construir os primeiros prédios, porque eles eram artesãos, vamos dizer, pedreiros, mas naquela época não eram profissões, eram artesãos, né? Sim. Acredito que muita casa que ainda tem aqueles tramados de madeira e tudo isso, tenha sido uma obra, se não daqueles primitivos, mas dos seus filhos, né? Sim. Você vê a carpintaria Winter, que até anos existiu, né? Certo. Hoje os filhos, hoje o filho, teve 3 filhos, né? Um filho, como é que se diz, engenheiro, era lá em Angra, né? Aquela empresa. Da usina. Da usina. Quer dizer, o filho não foi, as filhas foram para o outro lado. Então, mas quando o velho acabou. Então, o Werner também, que não foi depois que pegou a fábrica Werner, né? Hoje. Então, tudo vai numa evolução. E deve ter muita coisa aí que a gente nem sabe, né? Exatamente. Dona Neise, a Bauerfest realmente retrata a cultura alemã? O que acontece no Palácio de Cristal, apenas os grupos folclóricos. É a única coisa que retrata. A única coisa que... E a música, né? Porque não retrata os burgos, não retrata nada daquilo. Não. Olha, inclusive, quer dizer, o primeiro burgo era muito bonito. Esse segundo já é um segundo também. E o pessoal não respeita. Porque é uma arquitetura que é tradicional, não pode ser colocado um monte de papel pendurado. É preço disso, é preço daquilo, é preço daquilo outro. Então, vira uma feira livre, né? Vira uma feira livre, então é feira do interior do Nordeste. Então, é uma deturpação da arquitetura. E deu uma deturpação também da culinária. Que tem lá um cartaz, Gulas, que aliás quem introduziu Gulas na Bauerfest fui eu. Quem primeiro trouxe para cá. Adoro. Mas sabe o que traduziram Gulas? Picadinho de carne. Não tem nada a ver. Pois é. Eu estive conversando com uma moça lá, quando ela me falou o tamanho do picadinho, eu disse que isso não é Gulas. Eu disse, qual é o tempero que você usa? Isso também não é o Gulas. Ela bota cebola, tomate, aquele que é o tempero brasileiro. Então, não foi explicado para elas. Eu li no jornal, mas não constatei ainda, que traduzir Klose em alemão é almôndega. Eu li no jornal. Klose traduzido por bolinho salgado. Bolinho salgado é de qualquer coisa, é bolinho salgado. E Klose especificamente é almôndega, que aliás o nome mais próprio seria Fricadelle. Então, as traduções são muito erradas. E esse ano botaram sopa de abóbora. Eu nunca ouvi dizer que a abóbora fosse a sopa de abóbora culinária germânica. Então, tem muita coisa errada. Muita coisa. Aliás, eu falei que não era o gosto. O que eu gosto é aquela sopinha de Gleiss. Sei. Né? Que são aquelas bolinhas
de trigo, né? De trigo, é o quinelo também, parecido com o quinelo também. É muito delicioso aquilo. Eu adoro também um bom Kassler. Kassler também é difícil de achar. Encheu a minha boca d'água aqui. Agora, é difícil mesmo, agora já falou a verdade. Difícil, muito difícil de se achar. Agora, uma coisa, parece que o alemão só come carne de porco, e não é verdade. Não é. Então, eu tenho retratos do meu marido em festa alemã, com um belo meio frango assado, né? Coisas modernas, é lógico, né? O frango é muito usado também lá. E peixe, sobretudo a truta e a tilápia, que são peixes de rio da nossa região. Certo. Ninguém põe também. E nós temos trutários aqui. Certo. Ninguém põe. Você pode comprar truta à vontade, tem boas trutas por aí. Ninguém põe. E ninguém põe frango. Ninguém pensa que tem gente que não come carne de porco. Por religião, porque faz mal, pela idade ou porque é criança. Apesar de que todo mundo fala que carne de porco é gordurosa, não sei o quê. Meu avô sempre cozinhou com gordura de porco e nunca teve esse tipo de problema. Mas você sabe... Até os 98 anos. Mas tem gente que não come até por religião. É verdade. Não come o salsichão, então... Isso. E não pensam nessas pessoas. Agora é um Kassler com chucrute. Pois é. Rapaz, e com aquela salada de batata. Não, também pode botar também um pirezinho de maçã. É uma delícia. Um afropirê que fica uma delícia. Isso. Então, a batata é super explorada na culinária alemã. Aqui não é. A Rosti também não fazem, né? Dá trabalho, né? Ela só cozida com salsinha é uma delícia. Muito gostosa. Existe um minha prato... Minha mãe fazia muito. Apesar de minha mãe ser filha de espanhol, minha mãe é espanhola, era outra descendência, mas meu pai era alemão, né? Descendência germânica. Então, mas realmente ela fazia muita essa salada de batata com salsa. Com salsa. E tem um outro prato, por exemplo. Como eu falei, Skinderhannes foi um bandido, uma espécie de Robin Hood. E hoje ele é festa em diversas cidades e tem uma carne assada, Skinderhannes Braten. É uma carne assada à moda do Skinderhannes. É um prato tradicionalíssimo, carne assada de vaca, meio de boi, né? Sim. Também, muita gente não come porco, pois comia carne. Não fazem. Agora, tem receita especial, não é uma carne assada. A bela brasileira. Como uma vez eu estou entrevistando alguém, que eu não me lembro agora quem foi, que eu falei, e a torta alemã? Ele disse, não tem torta alemã, porque essa torta não tem nada de torta alemã. Não tem. As tortas que a gente vê aí são saborosas, mas é tudo na massa de pão de ló. A massa de torta mesmo só de queijo, porque o resto não é. A de Alemanha é com biscoito, tudo bem. Mas o mais você faz com montoeira da massa de pão de ló e dá os recheios diferentes. Exatamente. Aquilo é bolo. A única torta que tem bolo é a Schwarzwald, da Floresta Negra. Certo. As outras todas... Você deve lembrar que tinha, que se fazia com massa de torta, recheado com geleia e depois fazia aquelas tirinhas que colocava em cima. Ninguém faz aquilo. Aquilo é característico. Ninguém faz. E também as cucas que fazem hoje, quer dizer, até vamos dizer manter, eram as cucas que se faziam na época que eu era criança, que eu chamo de cuca mata-fome. Porque aquela desse tamanho, só com aquela coberturinha. Coberturinha pequena. Já as minhas cucas, que quem começou a fazer cuca aqui para assim mostrar, fui eu, até tenho a fotografia, tem até uma reportagem. Você lembra que existia o Globo Serra? O jornal Suplemento do Globo, que saiu aos domingos? A Globo Serra foi na minha casa e fotografou a minha cuca. Foi a primeira vez que ela saiu em um jornal assim, de grande projeção. E a minha cuca eu já estilizei, já botei a moda do gaúcho. Ela tem recheio e ela é baixinha. Então tem recheios diversos, sobretudo de uva e tudo isso, recheio e cobertura. São muito mais saudáveis, eu não gosto de matar fome. Tá certo. Ô, dona Neide, a cidade não deveria estar toda engalanada para receber a Bauerfest? Olha, até que está melhor do que era no passado. Por exemplo, a Rua 16 de Março sempre incentiva. Ela tem esses comerciantes. Já teve mais na Rua Tereza, agora tem menos. Agora tem uma rua ou outra que pinga aqui, pinga ali, mas o comércio ainda não aderiu na sua totalidade. Ainda não comprou, né? Não comprou a ideia. Então é pouco a pouco, bem devagarinho e coisa e tal, mas não comprou não. Por que a Praça Koblenz é sempre indicada para a realização da Bauerfest? Koblenz, porque significa a tradução é confluência. Confluência dos rios. E era ali que aconteceu, não exatamente onde tem a cruz, mas foi naquele correr ali, mais para lá ou mais para cá, que aconteceu o primeiro culto ecumênico. No caso, luterano e católico. Né? Então,
ficou marcado. E era ali que os colonos convergiam nos domingos. Quem vinha do Bing, da Castelânia, quem vinha da Barão do Rio Branco, quem vinha da Aldacé, convergia tudo para o Palácio de Cristal. E ali acontecia tudo. Ali acontecia, eles dançavam, ali eles cantavam, ali eles conversavam, ali eles curtiam uma festa, né? Então, e até vale a pena dizer, a dança folclórica nasceu antes da cerveja, porque eles já dançavam ali desde que chegaram. Certo, e a cerveja vai chegar 9 anos depois. Então, a dança folclórica, não como a gente vê hoje dos grupos, né? Mas eles já dançavam as valsas, já dançavam mazurcas, já dançavam a polca e tudo mais. Então, a dança folclórica nasceu antes da cerveja e tinha que ser muito mais valorizada. Porque é uma festa onde se toma cerveja, se toma Steinheger, se toma... Mas se dança muito mais, né? Agora, esse ano incluíram até a Coca-Cola, que sempre foi proibida. Esse ano botaram a Coca-Cola, que Coca-Cola não é que não se tome Coca-Cola na Alemanha, mas não é, assim, uma bebida característica, lógico. Perfeito. Né? Quais são os marcos importantes da colonização alemã em nossa cidade, dona Neise? Bem, o principal eu creio que seja o obelisco, né, que recentemente até recolocaram outros nomes, que faltavam uns, fizeram uma relida lá, que faltavam alguns, sobravam outros. Então, eu acho que o marco principal é o obelisco, e que quando foi inaugurado, contou com presença de presidente, foi assim uma grande festa. Eu até quando eu estava lá, eu recém-casado e coisa e tal, mas no meio da multidão não deu nem para ver, eu estava lá assistir. Mas era alguém na multidão com um carrinho de criança na mão. Na mão não, empurrando, né? Mas a Casa do Colono, mal explorada também, né? Motivos mais diversos, muita coisa foi colocada lá e desapareceu, né? Também teve esse detalhe, né? Não sabe. Então, muita gente, às vezes, não quer doar porque não sabe se vai ser bem cuidada. Perfeito. Foi como eu falei. Todo o meu acervo, eu tenho fotografadas por mim, que eu não sou da época, eu sou pré-Google, né? Fotografadas por mim e alguns por meu marido, quase todas as cidades e aldeias de origem dos nossos colonos. Eu tenho um monte de livros sobre a Alemanha, sobre a nossa região, sobre a Alemanha em geral, sobre a nossa região. Eu tenho mapas de todo cantinho, de tudo. Isso vai tudo fazer uma grande fogueira. Que a minha filha, que gostava, já não é mais nem brasileira, é americana. Meus netos são norte-americanos e são meio norte-americano e meio alemão. Então, o que tem aqui não se interessa. Minha filha daqui também nem vai na Barnifest. Então, se existisse em Petrópolis uma entidade jurídica que tivesse um espaço físico e pessoas com capacidade para bem cuidar e desenvolver o meu trabalho, eu doaria. Quem sabe, de repente aparece. Olha, mas sabe onde tem? No sul, em Santa Catarina. Vai tudo para lá. Porque eles estão cultivando desde agora. E aqui, eles têm espaço físico. Aqui eu tenho pessoas, dona Neise, dá que eu vou guardar com carinho numa caixa. Eu digo, eu não quero guardar com carinho no fundo da gaveta numa caixa. Não adianta. Eu quero que o negócio seja divulgado. As pessoas tenham conhecimento, né? Os meus trajes, que são os mais lindos, que todo mundo deixar de falsa modéstia, os mais lindos, tirando os do grupo, são os meus. Sim. A variedade, eu cheguei a ter 70. Hoje eu tenho 20. Então, esse é o tom do aço, uma pessoa que vai continuar a parte de trajes e chapéus. Então, vai para ele. Certo. Agora, a cultura, as palavras, a história vão para o lixo. Ô, dona Neise, que outros eventos de cultura germânica nós temos em nossa cidade? Olha, dois ou três grupos fazem uma festa, né, que chama a festa do grupo, comemorando seu aniversário, então tem um caráter germânico. Mas são coisas assim, um grupo aqui, um grupo ali, são 2 ou 3 grupos só que fazem, né? Os outros nem fazem. Aí vamos deixar a modéstia de lado. A única que comemora a data da unidade alemã sou eu. Todos os anos, é 3 de outubro, eu faço uma festa alemã na minha casa, um almoço, as minhas expensas ninguém paga. O que o pessoal traz é só a bebida. Certo. Porque bebida eu não dou. Então, é o Dia da Unidade Alemã, que é comemorado em 3 de outubro. Porque, por diversos motivos, como vamos comemorar a unidade alemã, não podia, por esse motivo que lembrava, não vamos comemorar 18 de janeiro, porque lembra a coroação do primeiro imperador, não pode, há 170 anos atrás. Não podemos comemorar no dia da derrubada do muro, quando uniu as alemãs, porque lembra a noite dos cristais, quando houve aquele massacre dos judeus. Então, a data se lembra não sei o que lá. Então, foi escolhido que a data de 3 de outubro, que não lembra nada. Não é feriado na Alemanha. O governo não tem parada, não tem solenidade, não tem nada. O dia para você.
como o italiano diz, dolce far niente. Quem quiser vai para o parque, quem quiser vai tomar cerveja, quem quiser fica em casa que não faz nada, quem quiser... Então, não se comemora nada. Certo. Mas eu comemoro na minha casa, todos os anos, há 5 anos que eu venho fazendo isso, pretendo, enquanto viver, fazer. Eu sou a única que comemora o Dia da Unidade Alemã. É isso aí. Dona Neide, nós tivemos aqui quero agradecer a senhora. Felizmente chegamos ao nosso horário, o tempo urge. Tivemos uma verdadeira aula aqui sobre colonização, sobre Bauerfest, sobre a cultura alemã. Coisas que nós devemos difundir aqui na nossa terra, porque afinal de contas somos uma cidade que fomos colonizadas pelos alemães, principalmente. Não que outros não tenham tido influência aqui. Tivemos influência italiana, tivemos influência portuguesa, espanhola. Francesa. Hein? Ah, tá. Francesa, tivemos diversas colonizações. Libanesas. Aqui. Libanesas, exatamente. Mas a base. A primeira foi germânica. Foi germânica, justamente. Então eu quero deixar nosso microfone para a sua despedida e com os nossos agradecimentos. Tá, muito obrigada pela oportunidade. Falar da nossa cultura, da nossa história, de como tudo começou, para mim, é uma satisfação muito grande, não é um sacrifício, é prazer que eu tenho em falar da nossa cultura. Obrigado, Dona Neide, por essa participação. Obrigado aos nossos ouvintes aí. A Marilene, Nair, Norinda, a Olívia Márcia, a Olívia Wendlen, que está sempre aí na Olívia eu conheço. Está sempre aí na escuta, é a nossa companheira aqui na rádio, que está sempre aí na escuta com a gente, né? A Conceição do Retiro, ao Zé Roberto Gabrich, e tantos outros aí, o Marcos e a Beth Grabner, a Eunice, que está lá em São Paulo, sempre nos ouvindo aí com seu carinho e a sua atenção também, através do nosso Radiosnet, né? Ou então 24 meses na liderança, diz ali o nosso William Schmidt Santos, né? E vamos continuar, né? Daí para mais. Então, Eunice, aí também o nosso abraço, o nosso carinho, um beijo para você. E até semana que vem, quando estaremos de volta aqui com mais um programa Nós Servimos, agradecendo ao William de ter colocado e aí gravado o nosso programa, que vai em reprise no domingo, às 20 horas, aqui pelas ondas da nossa Rádio Imperial, a mais querida da cidade. Um abraço a todos, bom final de semana e até semana que vem. Fui!